Boa noite, povo do meu Brasil. Boa noite, povo da Leimar, lá de Angola. Boa noite para todo mundo que está aqui. É com muita alegria que nós abrimos mais este Compartilhando a Minha Prática, ano 2, que é um projeto que nasceu lá no meu grupo de supervisão, onde eu convidei as queridas colegas para que cada mês elas trouxessem o compartilhar de uma experiência, geralmente um caso bem-sucedido, né? Apesar de que a gente pode trazer os insucessos também, porque a gente aprende muito com os nossos insucessos, né, meninas? Para que a gente possa crescer umas com as outras, aprender umas com as outras. E é com muita alegria que nós temos hoje Vanusa, lá da Angola, para compartilhar conosco a sua experiência. Mas quem sou eu? E daqui a pouco ela vai dizer quem é ela, né? Como vocês estão vendo, meu nome é Adneide Nolasco, eu moro em Recife, apesar de ser baiana, psicóloga há 36 anos, MDRista há 16 anos, continuo aprendendo muito, sou facilitadora de grupos de MDR, sou supervisora, sou organizadora de cursos, criei alguns cursos que eu ando aí compartilhando com as colegas, já escrevemos um livro, o MDR ao alcance de todos, fazemos umas imersões maravilhosas, né, Karen? A última que nós fizemos foi um cruzeiro em um navio, onde nós atendemos casais. Imagine, um cruzeiro no navio, uma imersão para casais. Experiências fantásticas que nós temos vivido com essas colegas pelo Brasil afora, e eu já convido para que vocês possam estar conosco na quarta imersão Nordeste, que acontecerá na última semana de agosto, 25 a 30, aqui em Pernambuco, nas nossas praias do Litoral Sul. Depois falem comigo no privado, meus contatos estão por aí, para que a gente possa estar juntos mais uma vez, com um único e grande objetivo. Nós, psicoterapeutas de MDR, sermos as melhores psicoterapeutas de MDR que nós pudermos ser, com um único objetivo: a cura dos nossos pacientes. Eu sempre digo que cada vez que eu e vocês nos aprimoramos, os maiores beneficiados são eles, lá na ponta, como resultado do nosso trabalho. Então, sem mais demora, eu queria dizer a Vanusa que você é muito bem-vinda hoje à noite aqui. Aí é madrugada, né? Gente, lá é 1 hora da manhã. Sim, Ainda trouxe é a sim. família para viver esse sacrifício. Está aqui 1 hora da manhã. Então, boa madrugada aí, né, para vocês de Angola. É um prazer muito grande, querida, estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para nós. E você tem até 20h40, 20h45, quer dizer, aí é uma, né? Aí é 1 hora da manhã já? É 1 hora. Então, até Meia-noite. 1h30, 1h45, mais ou menos, para trazer para a gente o que você separou para o nosso crescimento. Seja muito bem-vindo e, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do Compartilhando a Minha Prática, a minha prática ano 2. Vai lá. Ok. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a Vanusa Miguel, psicóloga clínica, psicoterapeuta em MDR, terapia cognitiva comportamental. Obrigada pela oportunidade de poder hoje partilhar uma das minhas experiências com a abordagem MDR. Mas gostaria de primeiro agradecer a Dineide pela criação deste projeto que tem assim permitido a partilha das nossas experiências. Muito obrigada, Adneide, por tudo. Visto que o público-alvo deste projeto são pessoas interessadas ao tema, eu vou começar por definir o que significa MDR. Jociro, por favor, partilha aquela tela. Sim, obrigada. MDR é uma sigla em inglês, onde o E significa olhos, M movimentos, o D dessensibilização e o R reprocessamento. E em português significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Ela é uma abordagem nova, psicoterapêutica, que desbloqueia memórias dolorosas através da estimulação bilateral do cérebro. Ou seja, MDR significa olhar de novo para a experiência traumática, reprocessar, dessensibilizar ou então deixar de sofrer pelas experiências traumáticas. Vou falar também assim de algumas ferramentas que foram utilizadas durante o processo para melhor compreensão do caso que vai ser apresentado. Existem aqueles pacientes que chegam até nós, contam-nos as suas histórias clínicas
e como profissionais nós percebemos que não adianta começar logo com a fase do reprocessamento. Por quê? Porque percebemos que o paciente não tem condições de reprocessar logo a sua experiência traumática. Neste caso, nós começamos por aplicar recursos para ajudar assim o paciente, para fortalecê-lo e permiti-lo rever as cenas traumáticas de uma maneira bem mais fácil. Uma outra ferramenta também utilizada em MDR são os entrelaçamentos cognitivos. Quando, por alguma razão ou durante o processo, acontece o bloqueio, os entrelaçamentos cognitivos, ele permite ou ajuda o paciente a conectar-se com as redes de memória adaptativas que não estão sendo acessadas pelo paciente de forma espontânea. E essas duas ferramentas foram muito utilizadas, foram muito úteis no caso que eu vou apresentar agora. Trata-se de uma senhora de 35 anos de idade, é mãe de 3 filhos. Jociro, pode deixar de partilhar, por favor? Sim, como dizia. É uma senhora, mãe de 3 filhos, tem 35 anos, ela não é a primeira filha e nem é a filha mais nova. A nossa primeira sessão teve uma duração de aproximadamente 3 horas, mas durante esse período, a minha fala foi de aproximadamente 30 a 40 minutos. Não foi uma sessão fácil para ela, porque quando perguntei a ela sobre o objetivo ou por que gostaria de fazer, não é, terapia, ela começou logo a chorar e foi assim praticamente até o final da sessão. Ela começou por dizer que gostaria de compreender melhor os seus problemas, disse que gostaria de controlar as suas emoções e que gostaria de lidar com a morte da irmã e a morte do pai. Ela perdeu a irmã há 8 anos. A irmã foi assassinada e, infelizmente, até hoje não se sabe quem assassinou a irmã e por que motivo a irmã dela foi assassinada. Foi então dali que ela decidiu fazer o curso de Direito, segundo ela, para poder ajudar outras famílias. Porque achando que se tivesse na família um advogado ou um juiz, com certeza que o assassino seria encontrado. Só que ela chegou no 3º ano e viu que ainda assim aquilo não estava a ajudar a lidar com os sentimentos que tinha, como de raiva, frustração, sentimento de vazio, e ela decidiu cancelar o ano. A nossa primeira sessão foi mais de acolhimento e psicoeducação. Ainda nesta primeira sessão, ela explicou que há 2 anos ela perdeu o pai. Meses depois da morte do pai, veio-se a descobrir que o pai suicidou-se por envenenamento. E, segundo ela, foi ali que o mundo dela desabou por completo, porque ela não bebia e começou a beber e de uma maneira exagerada. E a bebida começou, assim, a condicionar ou afetar negativamente a vida dela em todos os sentidos, principalmente na vida conjugal. Quando eu expliquei a ela sobre a terapia MDR, falando assim dos benefícios e contando algumas experiências, ela ficou bem mais calma e convicta de que teria os seus problemas resolvidos. Ainda nesta sessão, eu dei a ela os questionários e pedi que trouxesse na sessão seguinte. Na segunda sessão, ela estava bem mais calma, bem mais tranquila, e disse que estava há 1 semana sem beber. Ou seja, depois da primeira sessão, ela deixou de consumir álcool. Disse que estava conseguindo já lidar com algumas situações. E dado continuidade à história clínica, na segunda sessão, nós começamos por falar da infância dela, onde ela revelou que teve uma infância não muito feliz, porque a família enfrentou problemas sérios com relação às finanças e ainda problemas de saúde do foro mental por parte de uma das irmãs dela. Ainda nesta sessão, ela também contou que aos 10 anos ela foi morar com um tio, irmão da mãe. Mas este tio depois separou-se da esposa. E quando separou-se da esposa, ela passou a morar com este tio, a avó e mais um outro tio mais novo. Mas este tio mais velho trabalhava fora de Luanda.
Ela relata que aos 12 anos, infelizmente, ela foi abusada sexualmente pelo tio mais novo, que na altura tinha 30 anos. Ela contou à avó, mas a avó não fez caso da situação. Meses depois, o tio voltou a abusar dela. Então, ela decidiu contar ao tio mais velho. Foi levado ao hospital e comprovou-se sim o abuso sexual. Mas ainda assim, segundo ela, não se resolveu a situação de uma maneira como ela gostaria. Não se deu muita importância ao caso, porque o senhor ou o tio continuou a morar com eles. E isso causou-lhe muita frustração, afetou a adolescência dela, que ela disse que era tida como uma adolescente rebelde. Aos 16 anos, ela ficou grávida. Felizmente foi assumida e continua com o seu marido até hoje. Nesta segunda sessão, nós instalamos o container e o estado seguro, ou lugar seguro. Na terceira sessão, ela disse que estava bem melhor, disse que estava a interagir melhor com os filhos, coisa que depois da morte da irmã e do pai, ela deixou de fazer por medo de perdê-los ou de não conseguir lidar com estes sentimentos. Na terceira sessão, nós instalamos o protocolo das 5 fontes de recursos. Ela gostou bastante, foi uma sessão boa. Na sessão seguinte, também ela estava bem melhor e instalamos o protocolo das 5 perguntas. Ela também estava bem melhor. Na quinta sessão, nós começamos a rever a lista dos gigantes, que são a lista dos traumas. E algumas questões que no princípio eram bastante perturbadoras, ela disse que já não a perturbavam mais. Fizemos assim a verificação, porque nós analisávamos ponto por ponto, fizemos a verificação e vimos que já não havia perturbação nenhuma. Ainda nesta sessão, nós reprocessamos o alvo relacionado a uma violência ou a violência física que ela teve na maternidade quando deu à luz ao seu primeiro filho. Na sessão seguinte, fizemos a reavaliação, estava tudo muito bem, e reprocessamos um outro alvo, que foi o do medo de perder pessoas amadas. Ela disse também que estava tudo bem e continuou assim a falar de como ela estava a sentir-se cada vez melhor. Em cada sessão, ela falava do seu progresso. Na sessão seguinte, começamos novamente a avaliar a questão. E quando chegamos na questão do abuso sexual, ela disse que aquilo já não a perturbava mais e que tinha deixado de ser perturbador quando ela tomou conhecimento da morte do tio. Quando eu pedi a ela que pensasse na situação, ela ficou toda arrepiada, ela tremia bastante os braços e os pés, é que eram movimentos intensos e incontroláveis. Ela não conseguia ter domínio da situação. Ela ficou assim meio agitada. Ali, eu usei todos os recursos possíveis para estabilizá-la. E à medida que aplicava, ela foi ficando bem mais calma, bem mais tranquila. Quando me certifiquei que estava tudo bem com ela, que ela estava calma, como faltava pouco tempo para terminar a sessão, simplesmente encerrei a sessão sem mais tocar no assunto. Na sessão seguinte, reprocessamos o alvo e foi uma sessão completa. No final da sessão, ela agradeceu e reconheceu assim o poder da abordagem ou da terapia MDR. Disse que durante a semana ela estava preocupada se voltaria a ter as mesmas manifestações ou então se não conseguiria deixar, ou essa perturbação se não deixaria de ser dolorosa para ela. Mais uma vez falou de como se sentia, falou sempre, mostrando gratidão por tudo. Ainda assim, encerramos a sessão depois disso. Na outra sessão, isso foi no dia 11 de novembro, ao reavaliarmos a lista, chegamos na questão do luto. E ela disse que a questão da morte do pai e a questão da morte da irmã já não a perturbavam mais. E ela até contou que no dia 2, no dia dos finados, pela primeira vez, ela conseguiu ir ao cemitério, controlar-se e ter um dia calmo. Ela disse que outrora ela já acordava agitada, tinha um dia bastante difícil e ficava totalmente descontrolada. Mas naquele dia ela conseguiu controlar-se bastante. Como ela estava acompanhada de 2 irmãs, disse que as irmãs notaram isso e disseram que ela estava diferente.
Foi ali, então, que ela revelou a Edmars que estava tendo o acompanhamento. Ainda assim, então, eu pedi que ela fizesse o entrelaçamento cognitivo do banco da praça, e foi muito bom. Ela gostou bastante, disse que sentiu saudades, mas nada perturbador. Terminamos a sessão. Na sessão seguinte, fizemos a revelação de alguns alvos que já não a perturbavam mais. Fizemos o entrelaçamento cognitivo, devolvendo a herança de alguns pesos que ela carregava ainda. E depois marcamos a sessão do encerramento. Na sessão do encerramento, eu pedi que ela começasse por falar dos benefícios da terapia MDR. Jociro, por favor, aquela tela. Sim, e ali estão alguns benefícios, não é, que ela descreveu. Ela diz que hoje ela é uma mãe melhor, é uma irmã melhor, é uma esposa melhor. Ela também conta, fala do autoconhecimento. Ela hoje diz que sabe quem ela é, conhece os seus limites e quando passa por situações difíceis, ela já não recorre à bebida, porque ela reconhece e sabe que tem ferramentas necessárias para ultrapassar os problemas dela. Para encerrar a sessão, apliquei a ela o protocolo aquele protocolo da Aline, o protocolo da sala de sabedoria. Ela gostou bastante, amou o protocolo, mais uma vez mostrou a sua gratidão pelo tratamento todo que foi feito. Encerramos assim a sessão, deixando claro a ela que me consultasse caso surgisse qualquer situação que fosse necessário a minha intervenção. Apesar de que a gente tem uma relação boa, nós conversamos, ela liga para mim, eu ligo para ela para saber como é que está a família e muito mais. Dizer que esta minha paciente, como profissional, como terapeuta dela, dizer que é um caso que, no princípio, eu não contava também que os efeitos seriam assim tão rápidos. Mas, claro, nunca duvidando da terapia MDR, que eu sei que é uma abordagem poderosa. E dizer que a minha paciente, comparando o antes e o agora, ela é uma paciente totalmente diferente. Ela é uma senhora totalmente diferente. E prova disso é o que ela própria hoje reconhece. E eu também tive a oportunidade de falar com o esposo dela. O esposo reconheceu as mudanças, disse que ela hoje é uma mãe melhor e falou assim que a esposa dela é uma pessoa totalmente diferente. Mostrou também a sua gratidão por tudo. E este é o caso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção de todos. E aí, minha gente, prática direta, super interessante. Alguma, Nossa, que per... rapidez. Algum comentário, alguma pergunta para a Vanusa? E eu já tenho uma pergunta, Vanusa. Você nos falou que a primeira sessão durou 3 horas, certo? E pelo que você falou, você não fez nada de MDR ainda, não instalou lugar seguro, não fez o container. Você podia falar um pouquinho mais como é que foram essas 3 horas dessa primeira sessão? É que na primeira sessão, Adinaide, ela falava como que se aquele fosse o dia que ela tinha que falar de tudo. Então, só ouvia. Por isso é que eu disse que foi uma sessão de acolhimento e psicoeducação. Eu ouvia ela e ela chorava bastante. Nesse caso, usava algumas técnicas de relaxamento, fazendo assim um acolhimento. Tá, Quando expliquei a ela sobre o MDR, não entrei propriamente no reprocessamento, como disse, fiz o sim, acolhimento, não é? Expliquei, contando assim algumas experiências desta abordagem para deixá-la mais calma. Porque ela falava muito, e eu fiquei mais a ouvi-la e a fazer assim o acolhimento. tá. Então, resumindo, você trabalhou uma fase um bem comprida. Nós temos aqui colegas ainda em formação, né, Sônia? Temos colega ainda na formação. Você trabalhou a fase um, que é ouvir a história do paciente, e você trabalhou o vínculo, que é o acolhimento. Né? Muito interessante Sim. você disponibilizar 3 horas para fazer isso.
E a gente vê o resultado nas sessões subsequentes, né? Muito legal. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer para a Vanusa? Algum acréscimo? Jacira. Eu estranhei esse tempo também, eu ia fazer essa pergunta que você fez, eu nunca trabalhei 3 horas, assim, até porque se tem um paciente seguinte, você não consegue ficar, né? Eu achei bastante interessante isso, um acolhimento, acho que fez diferença nisso. Essa foi a grande diferença, eu penso, né? Mas o que eu queria saber é assim, depois nos protocolos seguintes, nas sessões seguintes, você usava o tempo normal de terapia das sessões ou também ia além para aplicar esses protocolos, das fontes de recurso, das 5 perguntas, do banco da praça? Como que ela se portava nisso? Não, usava já o tempo normal. Como disse, a primeira sessão foi mais difícil, porque eu não tinha como parar, porque eu não estava a ver como parar, porque ela precisava estar estável, ela estava tão descontrolada, como disse, ela começou logo a chorar do princípio, praticamente até o final. Então, eu tinha que me certificar de que ela estava bem. Preferi ouvi-la, ficar aquele tempo, usar, conforme eu disse, o acolhimento, e assim resultou. Nas sessões seguintes, já trabalhando no tempo normal, porque ela já estava bem melhor. Entendi. Eu faço essa pergunta porque eu tenho uma certa dificuldade de lidar com o tempo. Eu nunca fico nos 50 minutos, normalmente eu vou 60 minutos, né? Então, achei curioso você trabalhar dessa forma, por isso que eu quis saber se as outras sessões também você conseguiu ficar no tempo certo da terapia, né? É uma coisa que eu tento trabalhar comigo, assim, eu tenho dificuldade, né, de os 50 minutos cravados, assim, encerrar. Eu sempre vou um pouquinho além, tá? Obrigada. Muito linda a sua experiência. Ok, obrigada. Obrigada. Mas dizer ainda que, quanto ao tempo, eu nem sempre também cumpro com esta questão. Porque eu procuro sempre aqueles casos e está quase a terminar a sessão e eu percebo que ainda posso estabilizá-la mais. Às vezes ela relata uma situação que eu prefiro não passar para a sessão seguinte. Então, ali uso nem que for um entrelaçamento cognitivo ou a psicoeducação, mas não sou muito também assim regrada ao tempo. Prefiro sempre me certificar que o paciente saia bem da sessão. É, entendi. Obrigada. Tá bem. Só precisa ver, Vanusa, como administrar o seguinte, né? Porque quando é o último paciente, tudo bem, a gente pode até dar essa esticada. Sim. Até a gente sugere muitas vezes que o paciente, o colega em formação deixe para o último horário, né? Quem está em formação, faça a sessão de MDR que você vê que vai ser mais cumprida no último horário. Bom, mas é uma questão realmente que a gente precisa, né, e administrar. Às vezes a gente até precisa pedir ao paciente seguinte que aguarde mais um pouco, né? Depende muito de cada situação. É flexibilidade no processo, né, gente? É a É isso. flexibilidade no processo. É isso. Legal. Mas Doroteia quer nos falar alguma coisa. Não estamos te ouvindo. Tá. Esqueci de abaixar o microfone. Ah, tá. As tecnologias, vamos lá. É que uns têm, outros não têm, tá tudo. Isso. Então, primeiro agradecer a Vanusa, né? É, eu achei muito interessante, é sempre muito, a gente sempre aprende, né, com o atendimento de outros, com tudo isso que você descreveu. Eu também, vamos dizer assim, a forma como você conduziu, você se baseou nas práticas em curso que você fez com a Dineide, né? Eu também achei fantástico, fiz 2 vezes o curso repetido, fiz o outro prática clínica e eu acho muito importante. Mas, primeiramente, como eu disse, agradecer a você, né? Porque organizar o seu tempo para estar aqui, né? E pegando um gancho com essa questão do tempo, né? Que a Jacira comentou e tudo mais, quando eu tenho alguns pacientes que às vezes eu gosto de fazer sessão de 1 hora e meia, mas daí isso já tem que estar previsto, né?
E sim, às vezes eu sinto que, claro que cada caso é um caso, mas aquele tempo a mais, parece que quando a coisa está tão quente ali, parece que você consegue um maior resultado. Mas não é via de regra, eu acho que a nossa, cada psicoterapeuta sentindo, conhecendo o seu paciente, vai fazer isso, né? E realmente eu também tenho, às vezes, uma certa dificuldade com relação ao tempo, mas aí, se eu já tenho um outro seguinte, eu já aviso o paciente, olha, vou atrasar 15 minutos. E como quando às vezes eu passo com eles também, um compreende o outro, né? Mas eu acho assim que essa troca de experiências é muito válida, né? E muito obrigada, Vanusa, obrigada, Dineide, tá bom? Obrigada a Obrigada. você, querida, pela sua participação. Gente, eu ouvindo da Doroteia, me lembrei de terapia intensiva. Que a terapia intensiva é exatamente assim, né? A gente marca um dia, 2 dias, né? Eu lembro que uma vez eu atendi um paciente durante um sábado o dia todo. Então, a gente faz geralmente 3 horas seguidas de manhã, dá um intervalo, faz 3 horas seguidas de tarde ou 4 horas, depende muito da proposta com o paciente. Às vezes, paciente viajante, vem de outro estado, né? Então, realmente, tudo isso é possível. E eu me lembrei que uma vez eu atendi um paciente, gente, durante 5 horas. Nossa, meu Deus. Agora foi assim, uma coisa muito inédita, né? Nós começamos 4 da tarde, era um dia que eu não tinha outros pacientes, né? Enfim, foi no final de semana, inclusive. Terminamos 9 da noite. Eu só me dei conta quando eu olhei para o relógio e vi que era 9 da noite. Um caso assim muito próximo a mim e de tentativa de suicídio. Então, assim, foi vindo conteúdo, foi vindo conteúdo, foi vindo conteúdo, e fomos reprocessando, reprocessando. De E a novo, Dinei, desculpa, fale, querida. não foi combinado, não foi combinado, isso foi Não, acontecendo, foi não. acontecendo. Foi um atendimento domiciliar, um chamado SOS, e aí nós começamos 4 da tarde, eu só pedi a esposa dele para trazer água. Traga água, traga água, traga água. E terminamos 9 da noite. Enfim, experiência muito, muito marcante para mim, muito. Mas por que eu estou dizendo isso? Para dizer que tudo é possível, né, Vanusa? É possível fazer É uma verdade. fase 1 durante 3 horas, é possível se reprocessar em terapia intensiva, é possível reprocessar, né, durante 5 horas. Enfim, a nossa abordagem é fantástica. Inclusive, quando a gente estava montando o tema, que ela perguntou que tema que eu boto, a gente conversando sobre isso, eu digo, bote. Ela me contou o caso, eu falei, bote assim, o poder do MDR. É. O poder do MDR. E eu queria te dizer que eu fiquei muito emocionada durante a sua fala, quando você saiu citando esses protocolos, né, que eu tive a iluminação divina de criar. Para quem não conhece o protocolo das 3 fontes de recursos, a gente trabalha com o É. recurso interno, externo e espiritual do paciente, se ele tiver um recurso espiritual. O protocolo das 5 perguntas, eu faço 5 perguntas para os pacientes, todas com respostas positivas, e aí a gente depois instala isso aí. E o Banco da Praça, entrelaçamento cognitivo para trabalhar o luto, que é fantástico, e devolvendo a herança para trabalhar traumas transgeracionais, que também é muito bom. Tá? Mais alguém tem alguma coisa para dizer para a Vanusa? Queria fazer uma foto, quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Alguém mais pode fazer a foto comigo também para poder ter garantia? Você consegue, Lu, de fazer a foto? Ah, você está no celular. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Algumas pessoas estão lhe dando os parabéns aí no. Estão concluindo, gente, só mais um pouquinho. Vamos lá, todo mundo sorrindo, ver se eu consigo fazer. Fala aí, Vanusa, para o amarelinho ficar em você. Ai, muito obrigada. Deixa eu ver se eu consigo salvar ali. Já, Lili? Um momentinho. Espera aí, tá? Só mais uma. Eu queria também, Vanusa, fazer um agradecimento muito especial a essa sua paciente.
Eu sei que ela vai assistir depois a gravação, tá? Queria mandar assim, um beijo bem grande para ela, um abraço e agradecer por ela ter emprestado, concordado em fazer a gravação para a nossa aprendizagem. E também queria agradecer ao nosso ajudante aí, Jociro, que é seu irmão, tá? Por ter também estado aqui conosco nos ajudando. Deixa eu tentar mais uma vez aqui fazer a foto. Para a tela cheia, só um minutinho. Fala de novo, Vanusa, para ficar em você o amarelinho. Obrigada a todos pela participação e parabenizarem. Agora eu consigo, deixa eu ver aqui. Continua a falar? Ok, voltando. Gente, Eu obrigada quero fazer mais uma perguntinha. Posso fazer, por... Dineide? Sim, pode fazer. O final que ela encerrou, Vanusa, você encerrou, você falou para encerrar, aplicou um protocolo do quê? Da sabedoria? Sala de sabedoria. Esse protocolo não é da Dineide, é da Aline. São 3 protocolos. Tem o da sala de Quem é ali? sabedoria. Qual ali? Ali, a Dineide me ajuda. Aline Oliveira do Rio. Exato. Mas é de MDR também? É, Ela é também MDR. é. Protocolo Sala de Sabedoria, eu nunca Da ouvi falar sala de nisso. sabedoria. Ah, Não entendi. Sim. Ela tem um curso sobre isso, né, Vanusa? Sim, são 3. Da sala de sabedoria, da sala dos troféus e o outro protocolo, qual é? É o do relacionado ao luto, sala de sabedoria, sala dos troféus, o outro não esqueci, mas tem Depois um. você coloca lá no grupo, tá? Sim. coloca lá, isso. Tá. Nossa, obrigada, viu, Vanusa? Aprendi bastante aí. Essa coisa do tempo Muito me deu uma obrigada a todos pela incentivada. atenção. Tá. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês por terem vindo. E eu queria dizer a você, Vanusa, que você pode fazer outras palestras. Ela me disse que é a estreia dela hoje. E você se saiu muito bem na fita. Ela fala bem, né? Obrigada. Ela fala Parabéns, super bem, muito bem, Vanusa, tem uma parabéns. dicção ótima. Parabéns Nossa, mesmo e até uma próxima. Obrigada, gente, por terem vindo. obrigada, Dineide, Obrigada. mais uma vez também. Obrigada a vocês.